Olá, meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o professor pastor Jonias. Lição 12 do quarto trimestre de 2017. Estamos caminhando para o final desse quarto trimestre de 2017. A lição tem o tema A necessidade do batismo com o Espírito Santo. Lição 12, direcionada para o dia 17 de dezembro de 2017. Texto áureo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Verdade aplicada, o batismo com o Espírito Santo é a promessa do Senhor de revestimento de poder para cumprimento da missão. Textos de referência: Atos, capítulo 1, 4, 5, 8 e também o capítulo 2, versículo 1. Nesta lição, refletiremos sobre a necessidade da igreja em ser revestida de poder proveniente do Espírito Santo e o que a Bíblia, a palavra de Deus, registra sobre esta bênção. Vamos ver o batismo com o Espírito Santo, uma necessidade para o revestimento de poder para exercitarmos a obra do Senhor aqui na terra. Vamos ver ao longo dessa lição, conhecendo significado e propósito. Inicialmente refletiremos sobre o significado, as diferentes expressões encontradas na Bíblia e o propósito do revestimento de poder. No dia em que os primeiros discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, tal fato chamou a atenção e atraiu uma multidão ao local onde estavam. Uns zombavam, mas outros se maravilhavam e diziam: que quer isso dizer? O registro em Atos 2 e 4, 6 e também de 12 a 13. O objetivo dessa primeira parte da lição é explicar acerca da necessidade e da importância de se receber o Espírito Santo. Vamos ver o significado do batismo com o Espírito Santo, a diversidade das operações do Espírito Santo e o propósito do batismo com o Espírito Santo, nessa primeira parte. Significado do batismo com o Espírito Santo. Na lição 7 nós aprendemos que o verbo bapto, do grego, significa submergir. E derivado deste termo temos batismo, que é do grego imergir. Batizar é imergir nas águas. Submergir. O significado do batismo com o Espírito Santo é similar. Só que ao invés de mergulhar nas águas, submergir nas águas, nós somos submergidos completamente no poder do Espírito Santo de Deus. É mergulhar no poder do Espírito de Deus. Aleluia! Quando somos batizados com o Espírito Santo, nós somos imergidos em um poder indizível, no poder do Espírito Santo de Deus. A diversidade das operações do Espírito. Nós vemos no Velho Testamento a ação do Espírito Santo na criação. O Espírito estava presente na criação. O Espírito capacitando os reis, profetas e os seus vasos para exercitarem a obra do Senhor. Quantos homens que foram exercitados
pelo poder do Espírito e fizeram grandes coisas, por exemplo, Sansão, Gideão, Jefté e outros mais. No Novo Testamento nós vamos ver o Espírito Santo agindo no ato do novo nascimento, quando acontece a regeneração, que é um dos 3 aspectos da salvação. Nós vemos que o Espírito Santo é que provoca em nós esse novo nascimento. O Espírito Santo atuando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atuando na santificação. É Ele que nos santifica, que também é um dos 3 aspectos da salvação. Quando somos salvos, nós somos regenerados, ou seja, nascemos de novo e somos santificados. Então é o Espírito Santo que nos santifica. E também a atuação do Espírito Santo produzindo frutos. Nós temos os frutos do Espírito ali no livro de Gálatas: paz, amor, mansidão, temperança, que é o domínio próprio, fé e tantos outros frutos do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo atua desde a criação, capacitando os vasos, os santos homens de Deus ao longo do Velho Testamento e no Novo Testamento, promovendo o novo nascimento, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, santificando e produzindo frutos. Propósito do batismo com o Espírito Santo. A palavra do grego dinamis, ou dinamis, sugere capacidade para realizar algo. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é nos capacitar para exercitarmos aquilo que Deus quer que façamos. Traz aqui o sentido de realização de algo na vontade de Deus. O propósito do batismo com o Espírito Santo é fazer com que nós tenhamos ousadia, intrepidez, coragem, disposição, poder para exercitar a vontade de Deus, fazer a obra do Senhor, evangelizarmos, propagarmos a sua palavra, pregarmos, visitarmos, uma série de coisas que só o Espírito Santo de Deus pode nos fazer realizar. Então, dinamis, poder para realizar algo. Na segunda parte, atualidade da promessa e recebimento. Ainda há pessoas em nossos dias que argumentam contra a atualidade da promessa do batismo com o Espírito Santo, afirmando que foi restrito aos tempos apostólicos, até que o cânon das Sagradas Escrituras estivesse completo. Como feito no tópico anterior, permanecemos refletindo neste tema, recorrendo às Escrituras, nossa referência maior para atestarmos a atualidade, a importância e como recebê-la. Será que a promessa foi só para os primitivos? Ou é para nós também? Vamos ver isso. Esse ponto, ou seja, essa parte da lição, tem como objetivo apresentar o Espírito Santo como fonte de vida, consolador e agente santificador da igreja. É a fonte de vida. Então vamos ver. Atualidade da promessa, importância do batismo com o Espírito Santo e como receber o batismo com o Espírito Santo. Atualidade. Uns acham que foi só para aquele tempo, os tempos primitivos da igreja primitiva, e que falar em línguas, os dons, não é para a modernidade. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Porque o que vale não é a nossa opinião, e sim o que a Bíblia fala. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 39. Olha aí. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então não é só para aquele tempo, como existem vertentes da igreja evangélica, por exemplo, os presbiterianos acham que o falar em língua foi só para o dia de Pentecostes, para os dias da igreja primitiva, e que hoje o Senhor está agindo de outra forma. Mas
A Bíblia diz o contrário, diz que a promessa é para nós todos, para os nossos filhos e para todos os que estão longe. Ou seja, quando essa palavra foi falada, existia pessoas que estariam longe de nós, por exemplo, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então não tem como distorcer essa verdade. A promessa é para os tempos odiernos, para os tempos presentes. Continuando, então, a atualidade da promessa, vamos ver aqui a importância do batismo com o Espírito Santo. Será que é importante? Por que que é importante? Vamos analisar aqui que desde o Velho Testamento já tinha uma promessa. Nós vamos ver isso em Joel capítulo 2, 28, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então é uma promessa desde o Velho Testamento. E no Novo Testamento, aqui em Lucas capítulo 3, verso 16, nós vamos encontrar o seguinte: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Aqui é João Batista falando. Veja que a promessa já está aqui no Novo Testamento. E depois nós vamos ver aqui o próprio Jesus falando: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. Isso é Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, projetado aos céus, nos últimos momentos, ele recomendou os discípulos que fossem para Jerusalém e ficassem ali na cidade, orando, e eles ficaram 10 dias e foram abastecidos com o poder do Espírito Santo. Aqui se concretizou toda essa promessa vinda lá do Velho Testamento, passando por João Batista e chegando aqui em Jesus Cristo, e posteriormente no dia de Pentecostes, quando Jesus já tinha sido levado ao céu. Depois de 10 dias, Israel, que creu em Jesus Cristo, o povo de Deus, no cenáculo, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Nós, segundo o registro histórico, tínhamos ali mais ou menos 120 irmãos. Então é por isso que é importante o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver como receber o batismo com o Espírito Santo. A atualidade, a importância e como receber. Como receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, segundo a própria Bíblia, os registros bíblicos, é através da oração e súplica, através da imposição de mãos e ouvindo a palavra de Deus. Vamos ver esses registros documentados aqui. Olha aqui, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, Atos 1 e 14. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Está aqui. Eram os irmãos que não faziam parte daquele grupo seleto, privilegiado do cenáculo lá, e que estavam reunidos e, ouvindo a palavra, receberam o batismo com o Espírito Santo através de Pedro e João. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Atos 10, 44. Então aqui é o recebimento do batismo com o Espírito Santo através do ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ser batizados quando estivermos ouvindo a palavra de Deus. Então, como receber? Em oração e súplica, pela imposição de mãos,
e quando ouvimos a palavra de Deus. Quantas pessoas que foram batizadas quando estavam ouvindo uma pregação, um sermão, quando estavam ouvindo a palavra de Deus? Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, ainda não foi batizado, entre para a oração e súplica, receba a imposição de mãos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ou então ouça a palavra de Deus. Na terceira parte, outras considerações sobre a promessa. O espaço não permite estender os comentários sobre outros aspectos que envolvem esta experiência tão relevante na vida do discípulo do Senhor para cumprir a missão evangelizadora. Aqui é o comentarista falando que o campo é muito vasto e aqui o espaço é exíguo para se colocar comentários, tantos outros, sobre aspectos que envolvem a experiência tão relevante na vida do discípulo do Senhor Jesus, para cumprir a missão evangelizadora. Assim iremos nos deter aos seguintes aspectos: falar em outras línguas, cheios do Espírito Santo, e outros esclarecimentos. Então, nessa parte, nós vamos ver isso. O objetivo desta parte é apontar 3 qualidades importantes que foram acrescentadas pelo Espírito Santo à igreja. Então vamos ver. O falar em línguas, cheios do Espírito Santo, outros esclarecimentos. Falar em línguas estranhas. O advento de falar em línguas estranhas é oriundo do dia de Pentecostes. Não há registro de pessoas falando línguas estranhas antes de Atos 2. O capítulo 2 de Atos é tido como o capítulo do recebimento do poder de Deus. Também Lucas menciona Atos 10:46 e 19:6. Porque após o dia de Pentecostes, houve sim batismo com o Espírito Santo. E como evidência, o falar em línguas estranhas. Aqui nós temos o registro. Então, o falar em línguas estranhas, como o recebimento do dom do Espírito Santo, é uma realidade oriunda a partir de Atos capítulo 2. Cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo antes de Atos 2. Aí sim nós vamos ter Isabel, João Batista e Jesus. E aqui em Lucas 1:41, nós vamos ter Isabel. João Batista em Lucas 1:15 e Jesus em Lucas 4:1. O recebimento pleno do Espírito Santo, ser cheio, nós temos o registro antes do capítulo 2 de Atos. Porém, a evidência de línguas estranhas só a partir de Atos capítulo 2. Outros esclarecimentos. Homens escarnecedores. Aqui em Judas, a carta de Judas é uma carta em que Judas combatia a licenciosidade, os falsos mestres que não tinham o Espírito de Deus. Judas de 18 a 19, porque nós temos em Judas só 25 versículos, os versículos 18 e 19 se ocupam disso, de mostrar que nos últimos tempos, e também naqueles tempos, já existiam homens escarnecedores, sem o Espírito de Deus. A ausência do Espírito de Deus nas pessoas é algo muito macabro, porque essa pessoa pode se tornar uma monstra, um instrumento a serviço do diabo. Porque é o Espírito de Deus que nos faz pender para Deus. O pendor para o Espírito é vida eterna. E o pendor para a carne é morte. Então aqui em Judas, nos versículos 18 e 19, nós temos aqui homens libertinos que pregavam uma verdade, segundo eles, estrábica, fora dos parâmetros da vontade de Deus, por não ter o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos faz interpretar a Bíblia Sagrada e andar de forma retilínea na presença de Deus. Meu querido irmão, é tempo de voltarmos a enfatizar, ensinar e orar sobre o batismo com o Espírito Santo.
Diante da frieza e indiferença espiritual dos últimos tempos, a igreja do século XXI necessita mais desse revestimento de poder. Lembremos-nos de Abacuque, capítulo 3 e 2, na oração de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Temos na odernidade pessoas que criticam o falar em línguas. Pessoas que acreditam que línguas estranhas é só para os tempos primitivos. E nós precisamos do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo nos tempos em que nós vivemos. A frieza espiritual, a indiferença espiritual nos últimos tempos exige de nós a presença marcante do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E isso acontece quando somos batizados com o Espírito Santo. Eu deixo aqui o questionário. Que Deus nos abençoe.